Vocês conhecem esta ilha? Perto de Veneza. Um lugar de segredos sombrios. Chamam-lhe a Porta do Inferno, Poveglia. Um nome que o vento sussurra. Um nome que gela a espinha. Vocês ousariam descobrir por quê? Sua história é escrita com sofrimento, com morte. Uma história que vamos contar, se tiverem coragem de ouvir. Esta noite, viajamos para a escuridão. Viajamos para Poveglia. Ano 1348. A peste negra. A Europa chora. Milhões morrem. A peste, uma doença devastadora, se espalha sem controle. Ninguém está a salvo. As cidades, uma após a outra, caem sob sua sombra mortal. O desespero e o medo tomam conta das pessoas. Não há cura, não há esperança. Apenas morte e desolação. A peste não tem piedade. Ataca ricos e pobres. Os sintomas são horríveis. Febre alta, dores intensas e bubões negros que cobrem o corpo. As pessoas sofrem, gritam de dor e finalmente sucumbem. As ruas se enchem de cadáveres. O cheiro da morte está por toda parte. Veneza, a cidade dos canais, não escapa. Seus belos canais e edifícios agora testemunham uma tragédia sem precedentes. A vida na cidade para. O comércio, a cultura, tudo se paralisa. As pessoas se trancam em suas casas, esperando que a peste passe. Mas a morte não para. O medo toma conta das ruas. As pessoas fogem, buscando refúgio em qualquer lugar. Famílias são separadas. Amigos se tornam inimigos. O desespero leva a atos de loucura. Alguns rezam, outros amaldiçoam. A fé é abalada. A cidade, antes vibrante, agora é um lugar de sombras e sussurros. Mas há um lugar ainda mais aterrorizante. Poveglia. Esta pequena ilha, situada na Lagoa de Veneza, se torna um símbolo de terror. Um lugar para onde os doentes são levados, longe da cidade, longe da vista de todos. Um lugar de isolamento e morte. Aqui, os doentes são enviados, abandonados à própria sorte, condenados a morrer. Não há médicos, não há cuidados, apenas a espera pela morte. Os gritos dos doentes ecoam pela ilha. A solidão e a dor são suas únicas companhias. Poveglia se torna sua tumba. As chamas consomem os corpos. Para evitar a propagação da peste, os cadáveres são queimados. As piras funerárias ardem dia e noite. A fumaça negra se eleva ao céu, levando consigo o último suspiro dos condenados. A ilha se torna um inferno na terra. As cinzas caem sobre a terra. Cada partícula é uma lembrança da vida que um dia existiu. A terra de Poveglia se enriquece com as cinzas dos mortos. A ilha, agora um cemitério, guarda os segredos de milhares de almas. Poveglia se torna um cemitério. Um lugar de descanso eterno para aqueles que não tiveram a oportunidade de sobreviver. A ilha, envolta em mistério e dor, permanece como um testemunho silencioso da tragédia que foi a peste negra. Uma lembrança da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. Os anos passam, a peste vai embora, mas o horror permanece. A terra de Poveglia está contaminada, infectada pela morte. Ninguém quer se aproximar, mas a ilha não é esquecida. Os barcos que passam por perto falam de luzes estranhas, de sons inexplicáveis. Serão os fantasmas dos mortos ou algo mais sinistro? Século XIX. Poveglia desperta novamente, mas seu novo propósito é ainda mais sombrio. Um manicômio é construído na ilha. Um lugar para os esquecidos, os loucos, os indesejáveis. As histórias são de arrepiar. Pacientes torturados, experimentos cruéis, gritos na noite. Dizem que o médico-chefe era obcecado pela morte, que realizava cirurgias macabras. Até onde foi sua loucura? Vozes do passado. Nas sombras da história, escondem-se relatos que gelam o sangue e despertam os medos mais profundos. Histórias que foram sussurradas através de gerações, cada uma mais assustadora que a anterior. Um paciente escreve em seu diário: as paredes falam. Ouço seus lamentos. Não consigo escapar. Essas palavras, escritas com uma mão trêmula, revelam o tormento de uma alma presa em um lugar onde a realidade e a loucura se entrelaçam. Outro descreve visões. Figuras escuras me rodeiam, me tocam, me chamam. As histórias se multiplicam. Enfermeiras aterrorizadas. As figuras sombrias que deslizam pelos corredores, sussurrando segredos obscuros,
deixaram uma marca indelével naqueles que tiveram a infelicidade de encontrá-las. Guardas que se recusam a trabalhar. O medo toma conta deles, incapazes de enfrentar as forças invisíveis que parecem dominar o lugar. O desespero se reflete em seus rostos enquanto tentam escapar de um pesadelo que parece não ter fim. Poveglia se torna um inferno na terra. Um lugar onde os gritos dos atormentados ecoam na escuridão e as sombras parecem ganhar vida própria. A ilha, antes um refúgio, se transformou em um cenário de horror indescritível. E então, o médico-chefe desaparece. Sua ausência deixa um vazio que só pode ser preenchido pelo medo e pela incerteza. O que aconteceu com ele? Foi vítima das mesmas forças que atormentavam seus pacientes? Alguns dizem que ele se suicidou, que não suportou mais o peso dos horrores que presenciou. Outros acreditam que foi algo muito mais sinistro. Outros, que ele foi arrastado pelas almas de suas vítimas. As almas daqueles que sofreram sob seus cuidados, buscando vingança do além-túmulo. A verdade, envolta em mistério, continua sendo um enigma que atormenta todos que ousam investigar. A Ilha dos Fantasmas. Um lugar envolto em mistério e terror, onde o tempo parece ter parado. O manicômio fecha suas portas. Este edifício, antes cheio de vida e atividade, agora jaz em silêncio, abandonado e esquecido pelo mundo exterior. Mas Poveglia não encontra paz. A ilha continua sendo um lugar de inquietação, onde almas perdidas vagam sem descanso. As histórias de terror continuam. Relatos de gritos na noite, de figuras espectrais que aparecem e desaparecem na escuridão. Pescadores que se recusam a se aproximar. Temem as maldições e os espíritos que, dizem, habitam cada canto da ilha. Falam de sombras na neblina. Sombras que parecem ter vida própria, movendo-se com uma intenção sinistra. Vozes que sussurram seus nomes. Vozes que parecem vir de outro mundo, chamando os vivos para se juntarem aos mortos. Alguns ousam explorar a ilha. Voltam pálidos, tremendo. Seus relatos são sempre os mesmos. Uma sensação de estar sendo observado, de não estar sozinho. Dizem que sentiram presenças frias, como se mãos invisíveis os tocassem, como se o próprio ar estivesse impregnado de lamentos. Que viram os fantasmas dos mortos, figuras translúcidas que desaparecem em um sopro, deixando para trás um rastro de medo. Poveglia se torna uma lenda, um lugar amaldiçoado, um sítio onde a realidade e a fantasia se entrelaçam, criando uma tapeçaria de terror e fascínio. Uma lembrança de que a morte está sempre presente, em cada sombra, em cada sussurro, em cada canto da ilha. Poveglia é um testemunho do que acontece quando o passado se recusa a descansar. Mistérios sem solução. Que segredos Poveglia esconde? Seria realmente um portal para o outro lado? Um lugar onde os mortos caminham entre nós? Investigadores paranormais chegam à ilha. Com câmeras e microfones, buscam respostas. As gravações são arrepiantes. Sussurros ininteligíveis. Sombras que se movem. Picos de energia inexplicável. As provas são convincentes, mas não conclusivas. O mistério de Poveglia permanece sem solução. Poveglia hoje. Hoje, Poveglia está abandonada, em ruínas. Uma lembrança fantasmagórica do passado. O governo italiano a colocou à venda várias vezes, mas ninguém quer comprá-la. Quem ousaria viver ali? Apenas os mais corajosos se aproximam. Buscadores de aventuras, caçadores de fantasmas, atraídos pela escuridão. Mas cuidado, Poveglia não é um jogo, é um lugar onde a história se mistura com o sobrenatural. Você ousa visitar, e você, ousaria visitar Poveglia? Você se atreveria a desafiar a escuridão, a encarar os fantasmas do passado? Conta pra gente nos comentários o que você acha. Acredita no paranormal? Já teve alguma experiência inexplicável? Inscreva-se no nosso canal para mais histórias de mistério e terror.